Olá, meus amigos, tudo bem? Um abraço grande para vocês. É um prazer enorme estar falando com os meus colegas profissionais de educação física, principalmente uma temática extremamente interessante, que é a relação que existe entre os melhores tipos de prescrição para que nós consigamos promover uma excelente resposta hipertrófica. Para quem não me conhece, eu sou Ailton Figueira Júnior, sou profissional de educação física, tenho formação do mestrado e doutorado em adaptação humana, atividade física e saúde pela Unicamp, e também estou trabalhando atualmente no programa de mestrado e doutorado em Educação Física da Universidade de São Judas Tadeu, sou professor do ADAPT, então para mim é um prazer enorme compartilhar com vocês essas informações relacionadas então a como maximizar a hipertrofia muscular. Eu sempre começo pensando e compartilhando com vocês o que eu imagino ser importante, ou seja, qual é o conceito que eu levo em termos de análise para mim. Em geral, as pessoas elas discutem em relação ao problema e, a partir dele, buscar a solução. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma ação adicional, que diz o seguinte: eu preciso entender, claro, o problema, mas eu preciso também saber qual é a causa do problema. Então, antes de buscar a solução, nós precisamos pensar qual seria a causa do problema. Em outras palavras, nós só conseguiremos ter a solução de um problema se nós entendermos qual é a causa. E nesse sentido, eu quero trazer para vocês a reflexão que a musculação ela é uma das principais respostas que nós temos em termos de adaptação para toda a vida. Portanto, a longevidade ela é um fator totalmente dependente associado ao quanto de massa muscular as pessoas terão. E nesse sentido, nós encontramos hoje que a maior parte dos nossos alunos estão acima de 40 anos. E qual é o grande problema nesse sentido? É que os fatores de risco relacionados à vida, né, a alimentação, inatividade física, sono inadequado, esses três principalmente são os fatores mais significativos associados ao consumo de álcool, por exemplo, acaba trazendo uma alteração biológica, que vocês estão vendo aqui, 6 itens relacionados aos fatores biológicos de alteração, passando pelo declínio hormonal, pela diminuição de síntese proteica, pelas alterações neuromusculares, a inflamação crônica de baixo grau, estresse oxidativo e também a redução da ingestão de aminoácidos. O resultado disso são várias alterações, principalmente relacionadas à massa muscular, e nesse sentido nós temos um problema que precisa ser resolvido, que é a resposta inflamatória que nós temos com esses fatores de risco presente. Infelizmente, a hipertrofia muscular ela será é, mais difícil quando nós tivermos pessoas com essas características inflamatórias. Portanto, eu quero deixar aqui o primeiro ponto de reflexão, que é a necessidade de redução do peso, de controle dessas respostas inflamatórias. E um dos pontos mais importantes nesse sentido é quando nós olhamos mesmo para pessoas saudáveis durante o processo de envelhecimento, o que ocorre com a agregação de gordura intramuscular nesses indivíduos, comparando, nesse caso aqui, diferentes idades. O que você consegue observar é que indivíduos mais velhos acabam tendo mais acúmulo de gordura intramuscular, e a partir do momento que nós temos mais gordura intramuscular, nós vamos reduzir a sensibilidade à insulina, portanto, você já começou a entender que esse contexto de maior quantidade de gordura intramuscular vai, infelizmente, além de alterar as capacidades oxidativas, ela também acaba alterando a sinalização hipertrófica desse indivíduo.
Portanto, pensem que é necessário o exercício para esse controle do total de gordura intramuscular, com um avanço especial em indivíduos com mais idade. Lembrando que, obviamente, todo mundo classifica os indivíduos mais velhos a partir de 60 anos, mas com 40 anos nós já começamos a ter perdas funcionais, embora pouco perceptíveis, mas elas já existem nesse contexto, considerando as características dos indivíduos, principalmente fisicamente inativos ou pouco ativos. Então, entrando no nosso tema, eu preciso lembrar que o caminho para a hipertrofia se postula em termos fisiológicos em três condicionantes: tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular. Esses três condicionantes, eles são fundamentais para a resposta metabólica. Portanto, quando nós olhamos para o estresse mecânico, ele está associado à tensão gerada nas fibras, principalmente em função das séries e repetições que você faz. Quando nós falamos no estresse metabólico, ele está relacionado ao quanto essa fibra, ao ser recrutada, promove liberação hormonal e de miocinas, fazendo com que nós tenhamos, a partir daí, um aumento da quantidade de água intramuscular, e também esse estresse está ligado à produção das espécies reativas de oxigênio. E o dano muscular, ele também está obrigatoriamente associado ao estresse mecânico, quanto que você efetivamente promove de tensão nessa fibra, o tempo sobre tensão desta fibra e o estresse metabólico. Então você vê que o dano muscular é a associação basicamente do estresse mecânico, do estresse metabólico, e esse dano muscular ele vai induzir a uma resposta importante de sinalização, principalmente nas primeiras semanas de treinamento. Nesse sentido, nós temos que lembrar que os ajustes e adaptações, principalmente do sistema nervoso e do sistema muscular, ele responde de duas maneiras, não é? É uma questão aguda, uma questão crônica, um ajuste agudo e uma resposta crônica ao longo das sessões dos meses de treinamento. Esse processo de adaptação, ele está ligado principalmente a algumas condições. Uma delas é o que nós chamamos de adaptação subaguda. A adaptação subaguda é a adaptação que ocorre entre sessões. Então você treina, tem um intervalo de um dia, por exemplo, e uma nova sessão. Este dia que você está é, em recuperação, né, em repouso, digamos assim, você tem uma adaptação subaguda. E este é um momento extremamente importante quando nós falamos da resposta de adaptação ao treinamento. Além disso, nós temos redução dos níveis tensionais, temos aumento de sensibilidade à insulina, muito mais ativação de interleucina 6 e fator de necrose tumoral, TNF-alfa, e ativação do nosso sistema imunológico, principalmente para controlar os efeitos que nós teríamos do exercício. Então, aqui já temos uma ação não só aguda, como também crônica. Mas olhando para o lado crônico do processo adaptativo, nós pensamos na questão da hipertrofia muscular, mais força, aumento de densidade óssea, mais potência, bradicardia, angiogênese, que é o aumento da quantidade total que nós temos de vasos sanguíneos, muito mais atividade enzimática e adaptações mitocondriais. Nesse caso, eu queria lembrar que as adaptações mitocondriais, elas são necessárias, são extremamente importantes para a sinalização no tecido. Então você não pode esquecer que a mitocôndria, ela estará sempre fazendo uma comunicação com o núcleo celular, que é obrigatoriamente quem também está associado ao processo hipertrófico. Mas veja só que coisa maravilhosa é o exercício. Ao fazer exercício, você libera miocinas, como eu estou mostrando aqui. Todas essas miocinas fazem sinalizações intestinais, ósseas, cardíacas, cerebrais, pancreáticas, imunológicas, tendíneas, e com isso você passa a ter
um conjunto de benefícios muito ampliados a partir da atividade muscular. E uma das questões importantíssimas é como eu estou fazendo um estresse mecânico, estresse metabólico, estou promovendo tração nessa fibra, o que pode levar a um dano muscular ou até uma alteração que não seja ampla, mas necessita de reparo, necessita de síntese, nós vamos ativar muito mais toda a nossa cascata de síntese proteica, que vai fazer com que nós ativemos muito mais o processo de sinalização para a síntese proteica. Portanto, a condição do treinamento, ela traz o aumento da força, as melhoras para a saúde, melhora hipertrófica e, consequentemente, essas adaptações fisiológicas estão relacionadas às diferentes metodologias do treinamento. Por isso que nós vamos discutir hoje como maximizar essas metodologias para que a gente consiga ter muito mais efeito. Além disso, eu preciso pensar nesse processo de maximização, nesses condicionantes, nesses 8 condicionantes relacionados à precisão do treinamento. Então, pensando, por exemplo, nas questões do número de séries, quanto que é necessário, quantas repetições, qual velocidade, qual o tempo de intervalo, qual a ordem, quanto que eu coloco de peso, qual que é o tipo de ação muscular, se é puxar, se é empurrar, de que maneira que esse programa de exercício ele vai ser construído. Portanto, a manipulação e combinação das variáveis, principalmente de intensidade e de volume, são aquelas que promovem as diferentes adaptações. Mas o que você tem que lembrar é que essas adaptações, elas estão associadas ao que nós chamamos de load, que é a carga total do treinamento. Portanto, a partir de agora, toda a prescrição ela precisa ser baseada em evidência para que o volume total e o controle do load total da sessão realmente promova sinalizações importantes hipertróficas para o seu aluno, que é o que nós queremos que ocorra. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro é qual o nível de experiência do seu aluno. Pessoas mais experientes respondem obrigatoriamente melhor com a sessão de treinamento, como vocês sabem, já tem um conhecimento prévio, ele entende melhor o programa de exercício. A frequência semanal que você vai distribuir o total de séries, por exemplo, durante esse treinamento é importante. Qual sistema você vai usar, quais exercícios você vai selecionar, qual vai ser o padrão de montagem desse programa de exercício, qual a ordem, qual a amplitude de movimento, qual a velocidade de contração e o intervalo de recuperação. Porém, se nós pensarmos nesse condicionante hipertrófico, tudo começa pelas adaptações neurais. Perdão. As adaptações neurais no programa de treinamento de força ou musculação, eles refletem exatamente na melhora do recrutamento de fibras, na melhora do impulso nervoso, na velocidade desse impulso nervoso, na maior ativação do córtex motor, muito mais ativação de todas as respostas, principalmente estruturais, que nós temos em neurônio motor, e, consequentemente, nós sabemos que indivíduos destreinados, 71% do tecido muscular, ele é ativado. Então, significa dizer que a partir do momento que eu entendi que é a resposta neural que começa o processo para o ganho muscular, a pergunta que surge é quanto tempo é necessário e por quanto tempo eu devo treinar a musculação para conseguir ter esse efeito maximizado. Então, a resposta é exatamente a seguinte: entre 6 e 12 semanas, nós começamos a ter um platô, o que ocorre para a maioria dos grupos musculares. Portanto, já deu para entender que eu preciso fazer ajustes entre esse intervalo de semanas de treinamento. Segundo, a quantidade de séries semanais, elas devem flutuar ao redor de 9, 16 até 24 por grupo muscular, mas pessoas que têm uma baixa muscular podem fazer mais
séries semanais para o mesmo grupo muscular. O segundo ponto, em termos de resposta, é quantas repetições eu devo fazer e de que maneira fazer. É bem consagrado na literatura atualmente que trabalhar próximo da falha acaba trazendo uma resposta muito importante no contexto hipertrófico. Agora, os estudos têm mostrado que trabalhar entre 4 e 2 repetições de reserva, ou seja, antes da falha concêntrica, trazem resultados similares para as pessoas ao trabalharem na falha concêntrica. Eu recomendaria a vocês a trabalharem com o conceito de repetição de reserva, que é o que eu estou mostrando aqui agora, exatamente porque trabalhar com mais proximidade da falha, para a maior parte dos nossos alunos que são iniciantes ou pouco treinados, que têm aderência que ainda flutua, acaba sendo um fator, trabalhar na falha, desse indivíduo não desejar retornar ao programa de treinamento. Portanto, nós temos que lembrar que o aumento do recrutamento de fibra, elevação da resposta que nós temos hormonal, maior ativação de miocinas, acúmulo de metabólitos e ação em termos de agregação entre células são um dos principais fatores de estresse metabólico que o músculo acaba recebendo. Portanto, o que temos de associação atualmente para pessoas que não são treinadas? É o que nós chamamos de obesidade sarcopênica. E você deve estar perguntando por que que eu estou falando isso? Porque a única maneira que nós temos de corrigir a obesidade sarcopênica, que é pouca força nesse indivíduo, mas já em situação de obesidade, é a musculação. Portanto, você vê que o quadro inflamatório visceral, por exemplo, e do tecido adiposo subcutâneo, é um fator associado a esse contexto patológico, o que acaba, infelizmente, aumentando a sinalização de miostatina, o que levaria, portanto, a um potencial menor de ganho de massa muscular. Então, eu gostaria de deixar aqui a reflexão para vocês, que tudo que eu mostrei aqui agora, ele pode se esbarrar na condição desses indivíduos, considerando, portanto, a obesidade sarcopênica presente. E aí, nesse trabalho publicado recentemente, que fala sobre o efeito do treinamento de força nas condições anabólicas e catabólicas, principalmente com o avanço da idade pela ativação hormonal, acabou mostrando que quando você tem indivíduos com um nível de treinamento pequeno, né? E esse indivíduo ele acaba iniciando o processo de treinamento, existe uma modulação dos níveis hormonais. E esses níveis hormonais, eles acabam sendo, de uma maneira opositória, o que acontece com pessoas com mais de 40 anos. Então, qual é a característica do estudo? Foram analisados pessoas entre 40 e 85 anos, foi analisado treinamento de força com 2 ou mais sessões semanais e grupos que foram acompanhados por mais tempo. O grupo controle e um grupo destreinado, foi a comparação, o controle, obviamente, é o grupo que treinou, né? E o destreinado foram o grupo controle é quem não fez nada, e o destreinado são as pessoas que passaram a treinar. E a ideia foi verificar qual é o comportamento dos hormônios, principalmente a relação hormônio anabólica catabólica. Então, o estudo começou analisando 776 referências, foram selecionadas as 30 referências mais importantes, e eu separei para vocês aqui que quando se fala em treinamento de força para homens, a testosterona é a que tem o maior efeito de mudança, portanto, estamos falando numa condição anabólica fundamental. Aqui você tem outros tipos de treinamento, né? Mas o treinamento de força foi o melhor, inclusive com muito mais
efeito, que é o effect size, quanto maior o efeito, comparado com treinamentos mais elevados em termos de intensidade. Então, veja que para pessoas com aproximadamente 60, 70 anos, o treinamento tradicional de musculação teve um effect size, um efeito de mudança, o mais expressivo, considerando os demais tipos de treino. Quando nós olhamos agora o cortisol, para treinamentos moderados e de alta intensidade, para as mulheres, o que mais efeito houve no, no cortisol. Então, aqui fica uma questão interessante. Talvez trabalhar nas intensidades moderadas para leve. Quando nós olhamos novamente a insulina, os maiores controles sobre a insulina, a redução da insulina veio pelo treinamento de musculação, com effect size elevado. Quando nós olhamos agora o IGF-1 para treinamento de força, tanto para homem como para mulher, a musculação foi o melhor em termos de sinalização anabólica. Quando a gente vê o SHBG, o treinamento combinado entre o treinamento de sprint aeróbico mais intenso e treinamento de força foi o que mais ativou SHBG. E o treinamento de força com endurance, que mais teve efeito em GH. Portanto, a gente conclui que o exercício promove efeito muito significativo nos hormônios anabólicos, mas o impacto clínico ainda não está totalmente claro, mas nós sabemos que a musculação, nesse caso, foi o que mais resultado trouxe para essas pessoas. Segundo, o exercício teve um efeito anti-envelhecimento, como já era de se esperar, embora não se saiba se esse efeito ele é unicamente associado a essas excelentes respostas hormonais. O exercício ele deve ser considerado, veja só, como primeira escolha para que a gente tenha melhoras nas condições funcionais em função da idade. Porém, ainda nós não temos uma quantidade muito ampliada de estudos com pessoas entre 40 e 60 anos, que é a fase que mais nós temos mudanças hormonais. Então, a musculação aqui, comparado com os demais tipos de exercício, foi o melhor. Nesse outro trabalho, foi o objetivo publicado no Journal Applied Physiology, agora 2025, foi examinar o efeito de treinamento de força de curto, médio e longo prazo, considerando semanas, sobre de novo as condições cardiometabólicas, que é o que eu quero alterar, principalmente pelas condições de inflamação. Então, foram iniciados com 12.500 estudos, selecionado os 137 melhores estudos, e a resposta foi interessantíssima. Com menos de 12 semanas, nós temos algumas alterações. Um dos pontos mais interessantes que você teve com menos de 12 semanas de treinamento foi a redução da frequência cardíaca de repouso, embora não seja significante, e também a glicose em jejum, essa foi significante. Então, queria dizer para vocês que já com menos de 12 semanas eu consigo controlar a glicose em jejum. Quando nós trabalhamos entre 12 e 24 semanas, nós conseguimos analisar que já houve melhora da densidade mineral óssea, que é o ponto principal de mudança. Ainda mantivemos uma condição importante para a glicose, mas o mais significativo, o índice Roma, que tem relação direta com a resistência à insulina, teve um efeito significativo. Agora, para mais de 24 semanas, basicamente não teve nem aumento nem mudança, mas você já entendeu que com mais de 24 semanas eu vou ter outras alterações importantes e hipertróficas, por exemplo. Mas, olhando para as condições metabólicas, em pouco tempo eu já tenho benefício em termos de saúde dessas pessoas. Então, a conclusão do estudo foi que o treinamento de força mostrou ser eficaz, seguro e promove melhorias importantes
considerando esses indivíduos já com doença cardiometabólica, principalmente para pessoas com mais de 41 anos que têm risco elevado de ah, doença cardiometabólica. E aí vem a conclusão importante. Se nós conseguirmos, após essas 24 semanas, ou no transcorrer dessas semanas, aumentar a massa muscular, lembrando da relação que 2,5 kg de músculo ele resulta em aumento de massa muscular. Ele reduz na proporção de só porque aumentou 2,5 kg, reduzir meio quilo de gordura, nós já começamos a entender que essa associação que nós estamos falando, que é o quanto nós conseguimos melhorar das condições metabólicas rapidamente e ao longo do tempo, nós conseguimos, obviamente, promover o aumento de massa muscular, nós teremos um efeito muito mais sustentado. Portanto, esse aumento de massa muscular, ele está ligado a alguns fatores que nós vamos começar a discutir, nesse ponto, que é o aumento da concentração de lactato, a hipóxia tecidual é importante, aumento da concentração de hidrogênio, aumento do dano muscular, ativação de via de síntese mTOR-HT, melhora da sinalização da insulina e GH e a mecanotransdução. O resultado desse processo todo é a melhora da condição de plasticidade muscular. O músculo é altamente plástico. O músculo sofre grandes sinalizações durante o processo de contração, como você está vendo, principalmente nas vias de sinalização das proteínas quinases, que seria obrigatoriamente as vias que fariam a recuperação do tecido a partir de uma ativação dada pelo exercício. Então, nós temos o fator kappa beta, que tem uma ativação importante nesse processo de sinalização. Nós temos o fator de aumento de miócitos. Nós temos a relação de cálcio-calmodulina, que é obrigatoriamente dependente da proteína quinase 12. Lembrando que o cálcio, quanto mais cálcio entrar no músculo, muito mais ativação da relação cálcio-calmodulina eu terei. E eu também tenho ativação da AMPK, que são proteínas ativadas, consequentemente, eu vou melhorar o processo de síntese muscular e principalmente dois hormônios estariam associados rapidamente a isso, que é o IGF-1 e também a insulina. Essa plasticidade, ela tem sido mostrada principalmente nesse estudo clássico, que a partir do momento que nós temos a resposta muscular, toda uma sinalização, principalmente sinalização imunológica, ela é o fator de principal resposta de controle desse processo, principalmente na visão de sinalização, na visão de sobrevivência celular, portanto, uma ação anti-apoptótica que o músculo promove, uma melhora quimiotáxica, né, a partir do princípio da melhora de agregação e aumento de vasos sanguíneos pelo famoso contexto da angiogênese, e, consequentemente, a gente começa a observar que esses efeitos, eles são efeitos de sinalização imunológica associada a essas respostas que eu acabei de trazer para vocês de sinalização de síntese. Mas alguém pode perguntar para mim se esse efeito ele acontece somente na fibra do tipo 2 ou também na fibra do tipo 1. O que eu queria lembrar para vocês é que hipertrofia ocorre nos dois tipos de fibra. E esse aumento, ele está associado principalmente à fibra do tipo 1, quando nós trabalharmos mais próximos da falha concêntrica. Isso responde melhor para as fibras do tipo 1. Quando eu trabalho mais próximo da falha concêntrica, ao mesmo tempo que nós também teríamos um efeito maior sobre resposta de treinamentos com mais volume, nós começamos a entender que se eu tiver mais volume e obrigatoriamente uma execução mais próxima da falha, mais sinalização eu teria
para todas as fibras, tanto do tipo 1 como do tipo 2. E é exatamente por causa disso que eu separei um artigo clássico do Mitchell, que eu estou mostrando aqui para vocês, que ele quis verificar o efeito da suplementação e do treinamento na resposta hipertrófica em adultos saudáveis. Isso aqui é um estudo clássico de 2012, mas ele é maravilhoso. E ele dividiu em três situações de treinamento. Foram pessoas que fizeram 3 séries com 30% do peso da contração voluntária máxima, o maior número de repetições possível, com 30%, uma série com 80% e 3 séries com 80%. Foram treinos 3 vezes por semana, por 10 semanas. Foi feito biópsia, foi feita uma análise da força muscular e também da área de secção transversa por ressonância magnética. Olha o que aconteceu aqui, olhando em termos de mudança do volume do quadríceps. Porcentualmente, quem treinou 30%, que é uma carga baixa, mas fez volume alto, né, em repetições, porque foi feito até a falha, 3 séries, teve o mesmo efeito percentual de ganho de quem fez com 80%. Agora, quem fez uma série só, mesmo fazendo mais pesado, teve menos resultado. Quando você olha para o RM, era de se esperar, né, que quando o indivíduo faz com uma porcentagem maior do RM, né, ele vai ter ganhos maiores. A barra branca é pré, a barra preta é pós, mas você vê que teve efeito de ganho nos 3 grupos, porém com 80%. Agora sim, para a força, não importa se é mais ou menos séries, o efeito ele é similar. Agora, quando você tiver o cuidado de olhar essa aula várias vezes, né? E olhar para as fibras, principalmente do tipo 1, você vê que as fibras do tipo 1, elas aumentaram pré e pós para todos os modelos de treinamento, mas aumentou mais para quando você fez com mais volume total de repetições, que no caso foi com 30%, 3 séries até a falha. Então a pergunta que fica é como que eu posso melhorar o processo hipertrófico das minhas fibras musculares do tipo 1, fibra conhecida como fibra lenta, é, a partir também de força. Resposta: diminui o peso e faz mais repetições, que assim você maximiza a hipertrofia para essas fibras. Quando você olha a sinalização para AKT ou para mTOR, você vê interessantemente que quando você fez mais volume, teve mais sinalização. Veja só que interessante, para mTOR e para AKT, embora mTOR para 3 séries de 30 ou 3 séries de 80, os efeitos tenham sido muito similares. E para P70, 6K, você teria, quanto mais volume, mais efeito de sinalização hipertrófica. Portanto, a gente já começou a entender que quando a gente fala em treinamento para criar diferentes modulações, o modelo ondulatório de treinamento de força, que faz a flutuação entre intensidade e volume semanal, que vocês já conhecem, inclusive já falamos isso em outros momentos, é, seria uma boa alternativa para esse grupo. Portanto, o que a gente começa a analisar e o resultado do estudo é que os 3 tipos de treinamento eles foram similares em termos de resposta hipertrófica. O estudo ainda aponta que volumes maiores podem ser mais efetivos no ganhos hipertróficos. Isso é uma coisa interessante, você não esqueça disso. E o terceiro ponto é que os ganhos de força e endurance são adaptações iniciais para pessoas, principalmente, que são iniciantes em programas de treinamento. Além dessas respostas hipertróficas, o que eu quero lembrar para vocês é que nós temos adaptações intramusculares. As adaptações intramusculares significa dizer o quanto a minha fibra ela começa a responder a partir desses mecanismos de estímulo que nós damos. Portanto, dentro das adaptações
intramusculares, eu chamo a atenção de vocês para a melhora da coordenação entre os músculos agonistas do movimento, né? A relação agonista-antagonista é fundamental e ele será também fundamental para as respostas hipertróficas, como você sabe. Portanto, a partir do momento que nós variamos a tensão, variamos a intensidade, isso vai permitir uma nova adaptação intramuscular. Portanto, eu recomendaria muito mais do que variar o exercício, variar a intensidade e volume do treino. Isso é extremamente importante para maximizar a resposta hipertrófica. E aí vem um ponto que nós não podemos esquecer, partindo dessa adaptação intramuscular, que é a tensão mecânica. Portanto, a tensão mecânica é a capacidade que esse músculo tem de produzir força, tanto na fase concêntrica como excêntrica. Em 2022, o Schoenfeld disse que para a melhora da tensão mecânica, né, no caso a força associada, cargas mais baixas são ineficientes, é verdade, não tem nem o que discutir, mas para hipertrofia você está vendo que não é bem assim. E a tensão mecânica, ela está relacionada à transdução ou mecanotransdução, que é como que ao receber o estímulo elétrico no músculo, a partir da placa motor e neurônio motor, todo esse músculo ele acaba sendo sinalizado a partir das integrinas, que são proteínas que fazem a sinalização interna do músculo até núcleo, até as estruturas do núcleo, principalmente núcleo, em relação à tensão mecânica que esse músculo acaba realizando. Portanto, a pergunta é: será que precisa ir até a falha? Nesse trabalho publicado recentemente, ele mostra que o número de repetições em função de séries indo até a falha, ou você trabalhando com número de repetições estáveis para todas as séries, indo próximo da falha, houve muito mais efeito de volume quando você trabalha próximo da falha do que da falha. Vamos tentar entender melhor. Eu faço a primeira série e faço algumas repetições. A segunda série eu já vou fazer menos repetições. A terceira menos, a quarta menos. Portanto, o volume total em repetições no treino cai, porque trabalhar na falha para todas as séries é muito difícil. Entretanto, nós estabilizamos para todas as séries o mesmo número de repetição, portanto, volume load total controlado, os efeitos hipertróficos foram muito mais eficientes. Portanto, a gente consegue entender perfeitamente que ir até a falha é metodologicamente melhor do que estar sempre trabalhando na falha. Esse trabalho também do grupo do Schoenfeld, que fala sobre o efeito do treinamento de força e as repetições até a falha ou não, mostrou que treinar ou não até a falha muscular produzem efeitos similares. É como você está vendo aqui em todos os estudos. Aqui são os resultados dos estudos, e o diamante da meta-análise está exatamente na área zero, mostrando que quando o diamante, que é a somatória de todos os cálculos realizados a partir dos resultados dos estudos, mostrou que não tem nenhuma diferença em treinar na falha ou próximo da falha. Eu queria lembrar para vocês, sem perder a oportunidade aqui, que estudar por revisões sistemáticas e meta-análise é a melhor maneira que você tem de aplicar a ciência. Isso aqui é o exercício baseado em ciência, o treinamento baseado em ciência. Assim como a medicina prescreve baseada em evidência, medicina baseada em evidência, espero também que a educação física faça prescrição baseada em evidência, e é exatamente isto que eu estou mostrando aqui
a partir desse conceito, revisão sistemática e meta-análise, que me traz a segurança em dizer que treinar na falha ou próximo dela tem efeitos hipertróficos similares. Entretanto, nessa questão da tensão mecânica, a pergunta que surge é: será que treinar com baixa intensidade, entre 30% e 50%, ou alta intensidade, 70% e 80%, para indivíduos bem treinados, qual que é o efeito na força e na hipertrofia? Então, o LL é low, pré e pós, o HL é high, pré e pós, e a gente consegue entender perfeitamente que quando olhando para diferentes espessuras, né, do muscular. Por exemplo, na análise da espessura que nós temos de flexor do cotovelo ou extensor do cotovelo, do quadríceps e também, obviamente, dos dados funcionais, olhando pelo effect size, a única diferença que houve foi em relação à quantidade de peso, trabalhando com pouco, com mais intensidade, foi trabalhando no supino a quantidade total de peso que esse indivíduo conseguiu realizar com uma intensidade de 50%. Em outras palavras, não teve diferença no effect size para nenhuma das respostas de pré e pós, exceto para a questão de performance quando trabalhou leve. Agora, quando trabalhou pesado, não teve diferença em nenhuma das variáveis, exceto para a espessura do quadríceps, que foi 1,1 de effect size, mas é uma mudança moderada. Portanto, a gente começa a perceber que também não teve resposta significativa, trabalhando com mais ou com menos intensidade, para os mecanismos hipertróficos de modo geral, desde que se respeite a condição de trabalhar próximo da falha. Esse trabalho, também publicado pelo grupo do Schoenfeld, ele mostra a relação da falha ou não falha. Eu vou mostrar de outra maneira isso para vocês. São 1.700 estudos ficando os 15 melhores. Aí você vê que falhar ou não falhar para força não tem diferença, e falhar ou não falhar para hipertrofia também não tem diferença. Então, à medida que a gente começa a olhar para esses contextos, começa a ficar a pergunta é de que maneira eu posso ter muito mais efetividade na resposta do treinamento de força. E esse estudo feito pelo Lopes, em 2021, ele mostra uma relação direta entre a quantidade total de 30 mil artigos, mostrando o seguinte: mais um favorável agora para hipertrofia com alta carga ou com baixa carga, efeitos similares, porque quando o diamante ele cruza a linha zero, que é essa vertical aqui, não tem diferença significativa em nenhum dos estudos, e nesse caso nós estamos falando comparando intensidade alta e baixa. Nessa sequência, nós estamos falando, veja, de novo, em similaridade para cargas baixas ou cargas altas, não tem diferença, mas agora é a qualidade da mudança que nós temos em relação a, ao treinamento para a fibra muscular, que significa qualidade de índice muscular. Não sei se você já ouviu falar. Muscle Quality Index, que é o quanto você tem de melhora de força em relação à mudança estrutural. Então você começa a ver que não é só analisar força pela força, mas e também não é só área pela área, mas é a qualidade do índice de muscular, chamado Muscle Quality Index, que é a divisão entre a relação de área e a relação de rendimento. De novo, muito parecido entre os dois tipos de treino, mas tem uma tendência que para pessoas que fizeram de moderado para alta carga, há uma tendência de melhora do índice de qualidade muscular. E aí vem
a relação direta, né, nas questões específicas de intensidade para alto e baixo, e aí a gente repete a mesma situação. Portanto, quando nós olhamos para a relação específica de hipertrofia, não tem diferença agora olhando para a força. A força tem diferença, sim, para quem trabalha mais pesado. A força, isso aqui pensando em alto baixo, a qualidade do índice de massa muscular também é favorável quando você olha para o ganho de força, e na proporcionalidade, né, em termos de resposta entre alto e baixo, de novo, trabalhar com mais intensidade é melhor. Portanto, a gente começa a entender que, em termos de eficiência para a resposta hipertrófica, nós não temos grandes alterações, mas as cargas mais, comparando cargas altas ou baixas, mas quando nós olhamos para essas respostas de cargas mais altas, a força muscular tem efetividade. Esse trabalho que eu tenho, que eu gosto demais, que é um trabalho publicado por Fonseca no Translational Sports Medicine, eles fizeram uma comparação entre o treinamento tradicional e treinamento de força avançado, considerando a hipertrofia muscular para indivíduos treinados, e trabalho é muito interessante. Eles começaram com aproximadamente 260 trabalhos e chegaram aos 10 melhores trabalhos da literatura. Qual é o resultado disso? Para espessura muscular, você olhando mais uma vez, né? Quando você está fazendo o treinamento tradicional, múltiplas séries, e quando você faz treinamentos mais avançados, aqueles que promovem mais intensidade, né? Que promovem muito mais volume, drop set, rest pause, SST, e todos esses que você conhece, bisete, trisete, por aí vai, cluster e etc., comparando os dois ao longo do tempo, não tem diferença para a espessura muscular. Quando você olha para o ganho de massa magra, mais uma vez, tradicional e os modelos avançados, também não tem diferença. Quando você olha para a área de secção transversa, então uma coisa é a espessura da fibra, outra coisa é a massa muscular de ganho total, outra coisa é a área de secção transversa, a gente encontra resultados similares. Então, aqui eu já poderia começar a pensar com vocês: o que é melhor para maximizar a hipertrofia? É você pensar em treinamentos que sejam mais volumosos, mais intensos, próximo da falha, mas não tem relação direta com a perspectiva do método que você está usando nesse contexto. Nenhuma perspectiva em relação a isso. Então, treinar o tradicional ou fazer treinamentos chamados de avançados, eles não representam ganhos a longo prazo. Eles podem ter ganhos, sim, em períodos pequenos, para ajustes efetivamente você queira promover de desconforto, mas eu diria para você que não é isso que levaria a resultados mais efetivos. Esse outro trabalho que eu também gosto muito, que fala do treinamento de força para hipertrofia e em adultos saudáveis, ele foi publicado também recentemente, agora em 23. Ele mostrou uma análise muito interessante que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu estou trazendo situações bem aplicadas para vocês refletirem. Eles partiram de aproximadamente 16 mil trabalhos e ficaram com os 300 melhores trabalhos. Agora, presta atenção, muita atenção no que eu vou te mostrar aqui. Se você precisar anotar, anota, porque são muitas informações. Eles dividiram em diferentes situações. Então, veja, eles analisaram baixa carga e treinamento de série única por exercício, ok? E treinava assim um dia na semana.
é o LS1. O LS2 também é carga baixa, série única, duas vezes na semana. E SL3 é carga baixa, série única, três vezes na semana. Deu para entender? O LM é carga moderada, perdão, carga baixa, múltiplas séries, uma vez por semana. O LM2 é carga baixa, múltiplas séries, duas vezes por semana. E o M3, carga baixa, múltiplas séries, três vezes por semana. Deu? O HS1 é carga alta, uma série, uma vez por semana. O HS2, carga alta, duas vezes por semana. E o HS3, carga alta, também uma série, três vezes por semana. Então, o QS é uma série só, ok? O QM é múltiplo. O Q1, Q2, Q3 é uma vez, duas ou três por semana. Então, o HM1 é carga alta, que é o high, é o H, múltiplas séries, uma vez por semana, o H2 duas vezes, H3 três vezes, beleza? A pergunta que vai surgir para vocês é o que maximiza mais as respostas de hipertrofia e força. Então, eles analisando todos os conceitos, entenderam que qualquer treino de força foi melhor que o controle, que é aquele que tem uma vez só na semana. Mas vejam só, qualquer um, qualquer um, fez múltiplas séries, é melhor do que quando você faz uma série só. Agora, veja só que interessante aqui. Quando você olha, eu até vou colocar meu óculos aqui, porque eu não posso perder uma informação. Quando você olha para a força e quando você olha para a hipertrofia, estão vendo? Quando você fez HM3, que é múltiplas séries, o ganho de força foi maior do que quando eu faço alta intensidade uma vez só e maior do que todos os outros, ou seja, tudo bem. Eu quero maximizar ganho de força, carga alta, duas ou três vezes na semana, tá vendo? Uma vez só tem ganhos menores. Agora, para nossa finalização aqui, que é o que nos interessa, que é a hipertrofia. Eu tenho H321, que é alta, a hipertrofia foi maior quando eu treinei duas vezes por semana com carga alta os mesmos grupos musculares. Agora, quando eu tenho carga baixa, treinando duas vezes por semana ou uma vez por semana, claro que os ganhos são parecidos, veja só que interessante, mas logicamente menor do que o treinamento que fez com cargas mais altas. Portanto, eu diria para vocês como nós podemos maximizar a hipertrofia a partir dessa combinação de volume e de intensidade. São treinamentos com mais carga, é isso que está mostrando o estudo, duas vezes por semana, cada um dos grupos musculares, e as séries que esses sujeitos fizeram por grupo muscular foi entre 9 e 24 séries por semana. A maior parte das pessoas trabalha a proximamente a 16 séries por semana, 20 séries por semana. Então a pergunta é como é que nós podemos maximizar a resposta hipertrófica? Treinamentos próximos da falha, treinamentos que tenham efeito de tensão mecânica que produza, né, um estresse metabólico associado, por isso próximo da falha, treinamentos com uma carga ao redor de 60, 80%, duas vezes por semana cada grupo muscular, totalizando entre 9 e 24 séries, preferencialmente
16 a 24 séries por grupo muscular por semana. Eu queria muito agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês essas informações. Eu tenho certeza que a constância, a disciplina, a responsabilidade que nós temos em relação à prescrição do exercício dos nossos alunos certamente vai trazer muito mais efetividade para todos nós. Eu espero que eu tenha trazido muito mais luz, né, nessa discussão para vocês. Quero deixar meu abraço, meu muito sucesso. Contem sempre conosco e não se esqueçam, as pessoas precisam de vocês. As pessoas precisam de pessoas que entendam de prescrição para que a gente tenha muito mais resultado. Ainda mais a nossa profissão de todos os conselhos regionais de educação física do país, que nós chegamos ao número de quase 1 milhão, em breve chegaremos a quase 1 milhão de profissionais formados. Esse grupo de profissionais unido, sem dúvida nenhuma, trará uma força maior para a nossa profissão. Então, quero deixar meu abraço, o meu muito obrigado, muito sucesso para vocês, contem sempre conosco, estejam sempre conosco e até breve. Muito obrigado. Tchau.